Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui vêm para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui, navegando no mundo digital, desafios e oportunidades na agricultura. Agricultores em todo o mundo estão navegando no mundo digital para enfrentar os crescentes desafios na produção de alimentos. A tecnologia desempenha um papel fundamental, melhorando a eficiência operacional, monitorando o crescimento das culturas e gerenciando recursos de maneira mais inteligente. No entanto, esse avanço tecnológico também traz consigo desafios, como preocupações com a cibersegurança e a necessidade de desenvolver habilidades digitais. A agricultura de precisão, juntamente com o uso de equipamentos específicos para plantar, cuidar e colher, associados aos drones e sensores, abre novas oportunidades na indústria, permitindo um controle mais preciso dos processos agrícolas. Além disso, a sustentabilidade ganha destaque, com tecnologias que ajudam a reduzir o desperdício de alimentos e o uso excessivo de recursos naturais, apontando para um futuro mais sustentável na produção de alimentos. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e fantástico aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para essa prosa eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Murilo Soler. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Murilo Soler. Caro Murilo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Fala, Paulo. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Privilégio de estar aqui contigo e com todo o seu público. Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Prazer estar com você. Bacana, meu amigo. E nós vamos trazer aqui muito conhecimento e muita experiência, principalmente para o pessoal que trabalha nesse setor agrícola, e não só o setor agrícola. Mas antes de nós mergulharmos aí na nossa prosa, quem é o Murilo Soler? Vamos lá, então, eu sou Murilo Soler, paulistano, hoje vivo aí no interior de São Paulo, tenho quase 20 anos já na área de supply, logística, múltiplas indústrias e realmente aí um apaixonado pela área, né? Então, diria que desde meados do ano passado, né, atuando especificamente no agro, né, já atuei como um sistemista, como um Tier 2 para o agro, né, e outras indústrias, mas estar desse lado da mesa aqui é ainda mais apaixonante, né? Então, de novo, me sinto muito privilegiado em estar e atuar num segmento aí que alavanca, né? Que é uma das referências aí para a formação do PIB no Brasil. Então, enfim, de forma muito breve e resumida, Paulo, um apaixonado por supply chain e um apaixonado, né, pelo agronegócio. Que bacana, meu caro, legal demais. E aí, o Murilo, já vamos pedir para o pessoal se inscrever lá no nosso canal, curtir, acionar o sininho da notificação, porque muitas prosas aparecem aqui no Prosa com Bertalha, exatamente para poder contribuir com o conhecimento das pessoas, já que é um canal voluntário, viu, Murilo? Murilo, vamos fazer o Sem problema. seguinte, esse tema é muito interessante, rapaz. Dá uma contextualizada para a gente, por favor. Olha, Paulo, de forma é, é um, é um setor que hoje representa, né, segundo as últimas estatísticas, aproximadamente 25% do PIB, né, do PIB brasileiro. Quando você pensa nessa magnitude, né, puxa, realmente tem um impacto, né, não só na nossa economia, mas o Brasil como produtor, né, ou a gente pode falar até de forma um pouco mais abrangente, pensando na América do Sul, ele lidera, né, a produção de múltiplas commodities, né? E quando a gente olha a perspectiva, né, de crescimento populacional, a relevância da América do Sul ela se torna cada vez mais importante, né? Como base, né? Como base de produção, né, de grãos, né? Principalmente de grãos, para
exportação e, por fim, né, manter, manter as pessoas alimentadas e saudáveis, né? Então, mais uma vez, a relevância, né, da nossa região, ela é, assim, de novo, impressionante, né? E o nosso papel, né, hoje dentro da GCO é, estar aí, ali lado a lado com o agricultor, né, e promover, né, ou suportar, né, com equipamentos para que essa agricultura aconteça de cada vez mais eficiente e produtiva. Então, de novo, a perspectiva ela é assim abundante. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir aí com esse setor. Bacana, legal. E aí, olhando um pouquinho pela perspectiva da agricultura e da transformação digital, que é um pouco do tema que nós estamos trazendo aqui, e vocês, logicamente, produzindo máquinas, suportando, como você bem disse aí, você usou até essa expressão aí, suportar a agricultura, né? Logicamente, isso deve ser um motivo de honra muito grande, né? Ou seja, até porque o Brasil é responsável por alimentar cerca de 11% da população mundial. Ou seja, Exatamente. nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas e nós estamos, quer dizer, 800 milhões aí é responsabilidade do Brasil. Como que a agricultura está se beneficiando da transformação digital na sua visão, Murilo? Puxa, de novo, acho que a gente pode começar primeiro pelo nível de velocidade, né? Se a gente for fazer uma trajetória, nível de velocidade que a digitalização ela acopla, né? Dentro da tomada de decisão dos agricultores. E aí a gente tem N vertentes, né, Paulo? Eu diria, né, a própria sensorização, né? Das máquinas e do campo, né? O uso o uso ainda, eu diria que ainda tímido, né, da robótica, né, o uso de drones, né, a própria inteligência artificial, né, para ser referência ou baseline, né, para tomada de decisão, seja do aspecto climático, criando cenários, né, de probabilidade, com base na cultura A, B ou C, combinado com aquele tipo de solo. Então, né, o próprio uso da realidade virtual, né, em algumas aplicações mais específicas. Então, você tem hoje, de fato, um leque assim abundante e abrangente. Enfim, essa de novo, é um processo de evolução contínuo e, de fato, cada vez mais necessário para maximizar, né, a produtividade dentro do campo, né? Legal. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, Murilo, porque na realidade nós estamos falando de transformação digital no campo, isso significa nós temos comunicação, conexão mais veloz, mais rápida. Sim. O ponto que eu queria trazer para você, e eu acredito que você vivencia isso no seu dia a dia, quais são os principais desafios que são enfrentados pelos agricultores em si, nesse mundo digital, né? Porque nós estamos falando que nós estamos colocando ou pelo menos sugerindo o uso da transformação digital, mas mesmo temos algum problema tecnológico nas pontas, né, Murilo? É, ótimo ponto, Paulo. De novo, se a gente for se resumir, né, ao nosso país aqui, a nossa região, né, um país de aspecto continental, né? Então, a gente tem um problema de infraestrutura, né, ainda bastante evidente, né? Então, a falta de infraestrutura ela vai promover, né, ou vai impactar numa limitação, seja de energia. Então, se eu tenho um impacto de energia, automaticamente eu estou restrito ao próprio uso da internet, né? Então, isso já por si só, né, ela é uma limitação. E um outro ponto, né, a gente precisa lembrar que, eu diria que 25, 30%, né, de toda a agricultura, né, de tudo aquilo que a gente produz, ainda não, né? Felizmente, ela está na mão, né, da agricultura familiar, né? Então, ou seja, o ponto de capacitação técnica, né, e o apoio, né, de cooperativas, né, de ONGs, de entidades especializadas, né,
para apoiar nessa transformação e profissionalização dessa agricultura familiar, ela é vital. Então, eu diria que não se restringe a esses dois pontos, mas o tema realmente de expansão de energia, né? Ou seja, a energia chegar de norte a sul, leste a oeste, e o tema de fortalecer, né, a gestão, né, dentro da agricultura familiar, são dois pontos aí críticos e que hoje, né, bem endereçados, mas ainda a gente tem um longo caminho para percorrer. Que legal, é bacana. E aí, o Murilo, bom, nós conversamos um pouco, foi no Fórum de Manufatura, onde você fez uma excelente explanação sobre agricultura de precisão, sobre equipamentos, o suporte à agricultura que vocês dão. E nós estamos olhando aqui principalmente o lado dos desafios que nós estamos encontrando. Uhum. E aí, os seus equipamentos, as suas máquinas, o que vocês produzem, o que vocês enviam para o campo, as colheitadeiras, tal, logicamente são equipamentos que se utilizam em tecnologias de precisão, de alta precisão. Como isso está sendo utilizado atualmente, o Murilo? Ótimo, ótimo ponto. A gente tem, de novo, dentro da nossa empresa, a gente tem hoje um braço, né? Um braço que é chamado de Precision Planting, né? E esse braço ele é absolutamente focado, né, em criar soluções, tecnologia para os agricultores, né? E aí, de forma, né, muito objetiva, ele tem ali o propósito, né, de ajudar o agricultor a maximizar a lucratividade, né, e o seu respectivo lucro. Então, hoje, o leque de equipamentos é muito grande, mas se a gente, por exemplo, focar em plantio, né? Então, imagina, a gente tem hoje, né, tecnologia para fazer leitura do solo, né, leitura do solo, fazer o cálculo preciso, né, de quantas linhas eu vou utilizar, em que formato, em que velocidade, dispensando, né, ou aplicando esses dosadores de semente, né, por um acionamento automático em fração de segundos para que o desperdício seja muito próximo de zero. Então, e isso, né, de forma, né, comprovada, né, a gente tem múltiplos casos, né, onde a produtividade ela é maximizada, né, em 50, 70, às vezes chega até a dobrar, né? Qual é o link, né, que a gente faz, né? Então, ou seja, com, com, com esse ganho de produtividade, o uso da área de plantio, né, ele fica automaticamente mais eficiente, né, permitindo a utilização, né, por múltiplas vezes, né? Tem, de novo, dependendo da região que a gente está, né, a gente consegue ter até 4 safras. Então, mais uma vez, o uso da tecnologia ele também tem um link, né, muito forte com a sustentabilidade, né, e o não desmatamento. Bacana. E aí, Murilo, muitas vezes as pessoas me mandam perguntas, principalmente lá pelo LinkedIn, ou mesmo aqui no YouTube, referente à parte do uso do drone na agricultura. Qual que é a sua Certo. visão sobre isso? Olha, né, o drone ele pode ter múltiplas aplicações, mas você, você sendo um agricultor, né, tendo um drone, né, um drone de longo alcance, né, o principal objetivo é o monitoramento ativo da lavoura, né? Então imagina, então você ter ali literalmente um raio-x em alguns minutos, qual é a condição da saúde da lavoura, né? E ali você já tem a possibilidade de praticamente online, né, fazer a detecção ali, né, da coloração do plantio, detecção de pragas, doenças, qual é né, dependendo do momento que você tiver, né, como é que está a minha produtividade. Então, o drone, né, de forma, né, muito simples, a gente, né, como pessoa física, consegue colocar um drone e ter um raio-x ali, seja para o propósito que for. Então, ele tem um papel ali muito importante, né, no monitoramento, vamos dizer, live, né, da lavoura, né? Isso traz insights ali para o agricultor para, de novo,
hora seguinte ou minuto depois fazer alguma correção de rota ou de forma preventiva, né? Aí no tema, por exemplo, né, de detecção de pragas, entender e tomar uma ação ali com, né, alguma pulverização pontual, etc. Caro Murilo, meu amigo, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo. Nós vamos voltar aqui com um segundo tempo cheio de informação, cheio de conhecimento, muito legal mesmo. Vamos tomar uma água, um cafezinho, ouvir a Dona Corujinha cantar e a gente volta em seguida, Murilo, pode ser? Maravilha, com certeza, Paulo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Murilo Soler, que traz a experiência, o conhecimento dele de mais de 20 anos nessa área de supply chain, de logística e apoiando aí a agricultura. O Murilo, um dos pontos que inclusive você tocou no início da nossa prosa aqui foi sobre sensoriamento, né? Qual que é o papel dos Perfeito. sensores na agricultura moderna, Murilo? Olha, Paulo, eu destacaria 3 ou 4 pilares aí, né? Acho que começando pela própria, né, pela leitura, né? Então, pela leitura das propriedades e compreensão, né, do solo, terreno, posição geográfica, né, para determinar, né, a melhor cultura, né, para o plantio ali na fazenda respectiva, né? Aí isso tem um link, né, com a precisão do plantio, então, ou seja, mindset de zero desperdício, maximizar a produtividade, automaticamente a lucratividade ali, né, no processo de colheita, né, e venda daquela safra. A gente também pode aplicar esses sensores, né, que isso é algo que a gente também tem dentro do nosso portfólio, que é monitorar, né? Uma coisa é você, de novo, você plantar, você irrigar, pulverizar e fazer a colheita, mas também tem o processo de armazenagem, né? Então, a própria sensorização ela pode apoiar, ela apoia, né, o agricultor também para, né, quais são as minhas condições de armazenagem, né? Uhum. Então, temperatura, qualidade, né, nível de água, né, nível de umidade e também, né, Paulo, a própria movimentação logística, né? Quando a gente pega, né, as grandes fazendas, né, a movimentação logística é algo extremamente intenso, né? Então, a própria aplicação de sensores, inclusive, né, inclusive nas frotas, né, entendendo ali tempo de deslocamento, né, entendendo tempo de carregamento, tudo isso, né, propagado ali para uma torre de controle é maravilhoso para simplificar ou, mais uma vez, apoiar a tomada de decisão ali do agricultor. E é legal isso que você está falando, porque de alguma maneira nós estamos falando sobre digitalização, nós estamos falando sobre tecnologia e como é que ela apoia a utilização dos recursos dentro da fazenda, né, ou no plantio. Sim, E aí você mencionou, inclusive, um recurso que é extremamente importante, que é o silo, né, ou seja, a armazenagem, o próprio transporte, né, e outros equipamentos que existem ali, né, o Murilo. exato. Se você olhar um dos maiores desafios, né, do agro nos próximos anos é capacidade de armazenagem. Então, hoje já é uma realidade, né? Falta silo para armazenagem. Então, ou seja, essa não só a produção, mas de novo, quanto mais acurado ou apurado a gente for, né? E aí o uso da tecnologia é indispensável, mais uma vez, para apoiar o agricultor para fazer o melhor negócio. É legal isso que você está falando, até porque eu li recentemente, eu não vou me recordar aqui, mas a boa notícia é ter uma super safra, a má notícia é você não ter onde armazenar, né? Ou seja, como é que você vai fazer isso? Ou você escoa rapidamente, o que às vezes nem sempre é possível, né? Ou Nem você vai sempre é possível. perder a colheita, né? Vai perder a produção. Outra pergunta que eu teria para você, tem uma coisa que está em voga hoje em dia, e eu não poderia deixar de te perguntar que é a parte da sustentabilidade, né, o Murilo? E Sim. aí, de que maneira a sustentabilidade está conectada, ou pelo menos como é que a tecnologia, né, o mundo digital ajuda na agricultura dentro desse quesito, Murilo? Olha, Paulo,
Sim, por natureza, né, o agronegócio ele tem uma integração, né, uma relação entre, né, entre o fabricante, né, que detém aquela tecnologia, né, o próprio produtor rural, né, e o consumidor, né, uma relação íntima, né, colaborativa, circular, né. Então você está capturando insights, né, do campo para a indústria para exatamente promover cada vez mais melhores equipamentos, né, para a gente para maximizar a eficiência no campo. Então, o próprio uso da tecnologia, né, ele já é um pilar, né, para apoiar a sustentabilidade, né. Um outro ponto é o reaproveitamento de materiais, né. Ou seja, isso seja de uma commodity simples, né, equipamentos que podem ser remanufaturados, ou seja, isso é um grande apoio, né. E aí quando a gente fala, por exemplo, de motorização, né, hoje dentro, né, dentro do nosso portfólio, a gente oferece motores biodiesel, né, que maximizam produtividade, em alguns casos, dependendo da aplicação, até motores elétricos, né. Então, a grande, eu vou dizer que é uma dificuldade, mas é um desafio captar, né, capturar qual é o nível de eficiência adicional que você gera para o negócio. E aí, indo um pouco além, né, Paulo, modelos alternativos. Se a gente pensar, por exemplo, né, em escassez de água, né? Puxa, aquela, aquela chuva abençoada, né, que cai em determinado momento, né? Criar mecanismos para capturar, né, essa água de chuva e promover uma irrigação, né, uma irrigação, né, fazendo esse reaproveitamento. Então, né, as fazendas, né, smart, né, cada vez mais caminhando para soluções alternativas, né, óbvio, maximizando sim lucro, mas contribuindo de forma abundante, né, em menor emissão de CO2. Aliás, você que tocou num tema aí interessante, né? Nós falamos muito do Smart Factory, né? Ou seja, da manufatura inteligente. Quem sabe eu vou trazer aqui para a prosa com Bertalha o Smart Farm, né? Ou seja, Smart Farm. é, a fazenda inteligente, sem dúvida nenhuma. E aí, como que, falando um pouquinho de desperdício, como é que a tecnologia pode ajudar nesse sentido, Murilo? Olha, eu, eu queria destacar 3 pontos, Paulo. Assim, a tecnologia ela é um enabler, né? Mas você pode ter tecnologia, mas se a gente não tiver, né, as pessoas, né, a liderança ali da fazenda, né, seja como um agricultor familiar, ou seja, né, um big farming, então a profissionalização desse corpo diretivo para uso correto da ferramenta, da tecnologia para tomar a decisão, ele faz toda a diferença, né? E isso, mais uma vez, a gente pode se apoiar e deve se apoiar, né? Você tem muitos programas, né, de cooperativas para potencializar essa escalabilidade, né, de forma sustentável, né, através da tecnologia, né? A própria aplicação de equipamentos, né? Então, eu fico muito feliz, né, quando você está andando na rodovia e vê ali né, que seja um trator ou um implemento ali da década de 60 e 70, né? Mas é inegável, né, que o uso, né, o uso de de um novo equipamento ele maximiza a produtividade em 2 ou 3 vezes, né, dependendo da aplicação, né. E aí ainda, né, Paulo, falando sobre tecnologia como um enabler, né, é o profissionalismo, né, programas de gestão, né, porque mais uma vez de nada adianta você ter uma baita ferramenta se a gente, né, como sociedade, isso você faz muito bem, não promove o conhecimento, não dissemina o conhecimento, né, para que a gente faça o melhor uso, né, da tecnologia oferecida. Esse é um ponto interessante que você trouxe, ou seja, muitas vezes nós estamos trazendo tecnologia, estamos digitalizando e tal, mas a preparação das pessoas, ou seja, o treinamento, o conhecimento, as habilidades,
elas não acompanham a evolução. Você sente muito isso, Murilo, aí no seu dia a dia? Puxa, isso de forma bem honesta, isso varia muito, né? Varia muito. Então, de novo, nós, né, aqui como ACO, temos um compromisso muito grande com o agricultor. Então, no sentido né, de não suportar tão somente com equipamentos, mas, né, em muitas frentes no modelo de gestão, né? Então, isso varia muito, Paulo, né? É difícil comparar, né, um agricultor de alta escala, né, que está plantando soja lá no Mato Grosso com alguns 1.000 hectares com um agricultor familiar, né, que literalmente depende daquela safra para a sobrevivência, né? Então, a gente não faz nenhum tipo de distinção, né? O agricultor é o agricultor e ele tem um impacto e faz a diferença, mas existe sim, né, uma diferença ao acesso à tecnologia. Bacana. A nossa prosa aqui, ela visa, logicamente, despertar um pouco as pessoas. Não é uma prosa aprofundada, com detalhes, mas é uma prosa reflexiva, ou seja, exatamente para Sim, trazer uma reflexão para as pessoas, para saber, poxa vida, existe isso? Realmente tem tecnologia lá na agricultura, né? Tem sensor nas máquinas, tem condições de verificar a umidade do solo? Sim, tem. E o Murilo está sim, trazendo essas informações aqui para a gente. Logicamente que quem quer mais detalhe vai pesquisar, certo, Murilo? E aí, o Murilo, sim. um ponto que gosto muito de inovação, de falar de futuro, e aqui na prosa eu trago muita coisa relacionada a isso. Quais são as perspectivas futuras para a agricultura nesse mundo digital, Murilo? Puxa, Paulo, eu diria que o agro ele vai continuar sendo o propulsor, né? O propulsor da economia nacional. Então, quando a gente olha, né, alguns dados, né, a perspectiva de plantio, de crescimento de plantio nos próximos anos é de crescer 2 dígitos, né? 2 dígitos. Então, se a gente pensar no Brasil, né, um terço, então somente um terço do campo ele é mecanizado. Então, daí você já tem uma ideia do potencial que a gente tem de mecanizar e maximizar a produtividade, né? O Brasil tem possibilidade de maximizar a área sem qualquer desmatamento em quase 3 vezes, né? Então, cada, cada, cada vez mais ampliando tecnologia, né, a possibilidade de gerar, né, entre safras, ela fica cada vez maior. Dependendo do tipo de cultura, né, chega a 4 até 5, né, safras no ano, né, o que é algo completamente impensável se for comparar a Europa ou o próprio Estados Unidos, né, América do Norte, que são outras grandes regiões. Então, a perspectiva ela é extremamente positiva, né? Extremamente positiva. A gente, né, dentro da ACO, não para de acreditar e investir em preparar a infraestrutura para apoiar, né, os agricultores de novo, com equipamentos para acelerar, né, o plantio e a colheita para alimentar o mundo. Então, um grande, diria que é uma visão, né, mas também é um propósito, né, um propósito de manter o povo, o povo saudável e comendo bem. Que bacana. Meu caro Murilo, nós estamos chegando ao final da prosa com Bertalha, uma prosa fantástica que nós tivemos aqui. Gratidão enorme, Murilo, pela sua contribuição e participação aqui na prosa com Bertalha. Eu que agradeço. Prazer enorme estar contigo, com todos os seus telespectadores. Fico totalmente à disposição. Um prazer falar do tema. Espero ter podido contribuir um pouco, né, para o desenvolvimento aí né, dos ouvintes. E fico totalmente à disposição, Paulo. Muito obrigado. Gratidão, com certeza, Murilo. Com certeza você trouxe uma contribuição fantástica aqui para a prosa com Bertalha. Meu caro, ao infinito e além, um abraço virtual para você, né? E o que nós fazemos em Valeu. vida, Murilo?
ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Amém. Valeu. Forte abraço.